Graça e paz de Jesus. Iniciamos agora o terceiro módulo da disciplina hermenêutica e nesta aula nós abordaremos sobre a busca do sentido indicado no contexto e como lidar com as palavras ou expressões obscuras. Observe que ao longo desta disciplina você ouvirá muitas vezes a palavra contexto. A palavra buscar um entendimento claro e algumas vezes também falando sobre entendimentos obscuros. Por quê? Porque nós pretendemos, ao ler as Escrituras, pretendemos compreender o que está sendo dito. E essa regra do contexto, ela é fundamental para nós chegarmos a um entendimento correto das Escrituras. Então nós trataremos hoje sobre a terceira regra, lembrando que todas as regras na íntegra você tem no livro que nós indicamos na fonte básica e você poderá recorrer para aprofundar o seu conhecimento nesta disciplina. Ok? Lembrando também que você poderá esclarecer as suas dúvidas, fazer os seus comentários, né, por meio do e-mail da agência e também pelo contato, o meu contato que você tem, e você poderá enviar sua mensagem pelo WhatsApp. Então, a terceira regra fala da busca do sentido indicado no contexto. Quando nós falamos do contexto, nós falamos da época em que foi escrito, quem foi o autor, quem eram os primeiros leitores, para quem foi destinada a carta. Tudo isso envolve o contexto. E olhando para a própria passagem, o contexto pode ser o próprio texto imediato, ou alguns versículos à frente, ou o livro por inteiro. Todas essas questões envolvem o contexto e nós vamos, em alguns momentos dessa disciplina, voltar a falar sobre a importância do contexto. Lembrando a você que o que temos hoje na Bíblia, os livros separados, os capítulos e versículos, nem sempre foi assim. No princípio, antes do século XIII e século XVI, a Bíblia era um bloco só. E aos poucos, os estudiosos foram separando o texto, facilitando aí a nossa leitura. E até mesmo facilitando esse processo aí de estudo. No entanto, nós temos a Bíblia uma unidade, dividida aí em 66 livros. Então, ignorar ou negligenciar essas ações, né, de busca de compreender a época, o lugar em que foi escrito, o destinatário, se nós ignorarmos essas ações, isso pode comprometer a interpretação do texto. Então, um texto que foi escrito na época da lei, por exemplo, dada a Moisés, é preciso termos um cuidado para nós interpretarmos, para não transportarmos o texto para a nossa época e trazermos aí o entendimento como se algo dito há aproximadamente 3.500 anos fosse também aplicado para a nossa realidade. Efésios 3:4, o apóstolo Paulo diz assim: ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. A palavra mistério, ela pode apresentar vários sentidos. Porém, se nós lermos o texto um pouco mais, nós vamos entender sobre que mistério Paulo está apresentando aqui aos crentes efésios. Então nós lemos o versículo 4, agora observe o que diz os versículos 5 e 6. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, a saber, que mediante o Evangelho os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Então, nós temos aqui um entendimento acerca do mistério da revelação do Evangelho de Jesus Cristo, que primeiro foi destinado aos judeus, mas
a vontade do Senhor sempre foi derramar o seu amor por toda a humanidade. Então, lendo um pouco mais as Escrituras, nós vamos compreender acerca desse mistério, que não se trata de algo escondido ou não revelado. Pelo contrário, a vontade do Senhor e a revelação justamente pressupõe isso, algo que Deus quer que o ser humano compreenda. Então, às vezes, nós precisamos ter bastante atenção, porque às vezes uma palavra que expressa uma ideia geral e absoluta, no entanto, ela deve ser compreendida num sentido mais restrito. Nós sabemos que todos os seres humanos, a palavra de Deus fala, né, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Agora, observe esse versículo bíblico que está em João 9, 2 e 3, para nós entendermos sobre o que os discípulos estão perguntando para Jesus. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que eles nascessem cegos? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram. Então, se nós não entendermos aqui a questão do pecado no sentido restrito, nós vamos pensar que os pais deste cego não eram pecadores, porque Jesus fala: nem ele nem os seus pais pecaram. Na realidade, o que Jesus está querendo dizer é que o fato daquele homem ter nascido cego não foi por algum pecado específico, por alguma coisa que os seus pais fizeram que desagradou a Deus e aí por conta disso o filho foi castigado. Então, se nós não entendermos que a palavra pecado tem um sentido restrito aqui, aquele episódio do homem cego, nós não vamos entender o sentido real que Jesus deu a essas palavras. Mais um ponto que nós devemos estar bem atentos. Às vezes, tão somente pelo contexto, se pode determinar se uma expressão deve ser tomada de maneira literal, ou como se diz, né, ao pé da letra, ou em sentido figurado. Olha, mais uma vez a palavra contexto aqui. Essa palavra também, sentido figurado, nós vamos ainda utilizar bastante nas próximas aulas. Então, olha o que diz Mateus 26, 27 a 29. Palavras de Jesus: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. Então, lendo essa passagem e compreendendo o sentido dela, nós vamos saber que Jesus não estava falando aqui ao pé da letra, mas trazendo por meio da sua morte, do seu sacrifício, o sentido de a carne está sendo entregue, e aí o fato de nós comermos a carne fala, né, da comunhão que nós temos com Ele, no participar desse sacrifício. Nós nos unimos a Cristo, e o sangue que está sendo derramado na cruz do Calvário, que diz respeito ao beber o meu sangue. Então, em hipótese alguma, devemos entender o sentido de carne e sangue de maneira literal. Ninguém está comendo carne e bebendo sangue quando participa da ceia. Então, nós temos ali um sentido figurado daquilo que Jesus quis dizer aos seus discípulos ao instituir a ceia, registrada nos evangelhos. Vamos ver agora sobre a regra 4. Como lidar com expressões obscuras, textos complexos? De fato, nós encontraremos muitas passagens complexas nas Escrituras. Como nós devemos lidar com elas? Com palavras e expressões que trazem aí uma aparente contradição. Lembra que nós falamos no início na aula 2 sobre a Bíblia sendo a sua própria intérprete? Aqui nós temos uma aplicação dessa regra, de nós buscarmos, diante de um texto obscuro, nós buscarmos um outro texto de maneira a lançar luz ou a esclarecer, porque nós não vamos encontrar contradição na palavra de Deus.
a palavra de Deus sendo infalível e inerrante, nós não vamos encontrar. Por isso que o mais sensato e correto é nós buscarmos por meio da própria Escritura, encontrarmos respostas para alguma passagem, algum texto que aparentemente está trazendo aí algum tipo de confusão. Nós vemos isso quando Tiago fala da justificação que é pelas obras e Paulo fala que a justificação provém da fé. Em Romanos 3:28, Paulo diz: sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Tiago 2:24 diz: vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Como nós podemos entender essa aparente contradição? Na realidade não há contradição, porque tanto Paulo quanto Tiago estão, embora usando as mesmas expressões, eles estão falando de âmbitos diferentes da fé. O que Paulo está querendo dizer é que ninguém pode ser salvo por algum mérito. Ele vai ser justificado por crer, pela fé. É isso que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Romanos 5:1. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós jamais vamos chegar diante de Deus e falar: eu mereço salvação porque eu faço isso, fiz aquilo, olha só as minhas obras. Ninguém chega a Deus desse modo. Vai ser reprovado. Mas por meio de Jesus Cristo, na fé em Jesus Cristo, nós podemos nos aproximar de Deus. Então, Paulo está falando dessa fé que tem caráter salvífico, ou para a salvação. Tiago já fala de uma justificação pela fé a partir desse momento que a pessoa conheceu a Jesus. Porque ninguém pensa que se converteu deve viver para si mesmo ou fazendo as mesmas obras. Por isso que Tiago fala que ninguém é justificado sem as obras, porque a fé sem as obras, ele diz, é morta. Então, o crente ele precisa demonstrar pelas suas obras que ele é salvo. E isso tem conexão ou ligação com as palavras de Paulo, porque quando ele fala aos Efésios que nós somos salvos pela fé, ele diz que para as boas obras nós fomos criados. É o complemento do texto de Efésios 2, 8, 10 até 10. Ele vai falar: para as boas obras nós fomos criados, ou seja, fomos salvos pelos méritos de Jesus, mas vivemos para demonstrar essa salvação. É a diferença que devemos fazer dia após dia, como quem foi salvo por Jesus Cristo. É como disse Jesus: ser sal da terra, ser luz do mundo. É brilhar. Uma luz não se pode colocar debaixo de uma mesa. O efeito da luz é colocar no alto para que ela seja vista. Então, o testemunho do cristão é justamente demonstrar a este mundo que está em trevas que ele foi salvo. Então, não há, se nós entendermos essas aparentes contradições, analisando de maneira mais ampla o sentido que cada um quis dizer, nós extinguimos qualquer contradição aos textos. Então, quando nós lemos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos que há muitas passagens semelhantes, porém com perspectivas diferentes. Eles podem falar do mesmo assunto, da mesma história, mas trazendo um enfoque diferente. Então, nós devemos analisar isso de maneira complementar, nunca como se estivesse tendo contradição ali. Então, nós concluímos a nossa terceira aula, onde nós falamos sobre duas regras fundamentais, que é a busca do sentido indicado no contexto e também como nós podemos interpretar textos obscuros ou expressões, palavras obscuras. Quero deixar para você uma pergunta e você responda e anote em algum papel ou caderno. O versículo que nós citamos aqui no texto: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Comer a carne e beber o sangue fazem alusão a que ordenança de Cristo? Letra A, de obedecer à lei. Letra B, do batismo. Letra C, da ceia do Senhor. Ou
de fazer discípulo? Anote sua resposta e em algum momento do curso eu pedirei aí um retorno a você. Que Deus abençoe grandemente e até o nosso próximo encontro.